Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Espírito que o ressuscitou. Desculpa, eu estou rindo. Não é para você, nem de você, mas eu estou rindo de gozo que eu sinto dentro de mim, dentro da minha alma. Porque quando se trata do Espírito Santo, o Espírito do Senhor Jesus, se trata do Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus. E ressuscitará todos aqueles que creem de verdade, sinceramente, de todo o seu coração, com toda a sua mente, com toda a sua força, creem no Senhor Jesus. Estes também receberão o Espírito Santo, recebem o Espírito Santo e, consequentemente, têm a garantia da ressurreição. Isso é magnífico, isso é muito glorioso, isso é extremamente importante. Eu não sei se você consegue perceber, consegue entender a grandeza, a extensão, a imensidão dessa palavra, dessa promessa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que coisa gloriosa. Mas, falando em crer, muitas pessoas dizem, eu creio, bispo, eu sou uma pessoa que tem crido, eu sou da igreja, eu recebi milagres, você sabia? Eu recebi isso, eu recebi aquilo outro, eu prosperei, eu casei, eu reconstruí o meu lar, aconteceu muitas bênçãos na minha vida. Aconteceu muitas bênçãos na minha vida. Mas eu ainda não fui selado com o Espírito Santo. Eu não sei o que fazer, eu já fiz de tudo. Jejum de Daniel, fogueira santa, eu já fiz, parece que das tripas, o coração, e não consegui receber o Espírito Santo. O que é isso? O que seria isso? Por quê? Por que eu recebi tantas bênçãos e não recebi a maior de todas as bênçãos? Sabe por quê? Nós vamos aqui responder de acordo com o que está escrito, que Jesus falou. Porque o que está escrito aqui é muito bacana, muito simples, muito simples, mas muito poderoso. Dá licença. Sabe o que é bacana? Que a gente tem um gozo na alma. Eu queria tanto, mas tanto, e eu peço a Deus, eu peço que Ele me dê a direção, não só a mim, mas todos os meus colegas, todos os servos dele espalhados pelo mundo afora, todos os servos dele descem para o povo exatamente aquilo que eles têm recebido. Então, o que eu quero é que você receba, no mínimo, aquilo que Deus me deu. Esse gozo, essa alegria, paz que Ele me tem dado. Graças a Deus. Lutas a gente tem. E graças a Deus pelas lutas, pelas tribulações. Graças a Deus, porque as lutas, as tribulações não nos deixam cochilar. Porque a gente está sempre se colocando aos pés de nosso Senhor. Me ajude aí, Senhor. Dá uma força aí para a gente. Mas, no que diz respeito ao nosso íntimo, no nosso interior, na nossa consciência, há paz, muita paz. E não é pouca, não.
Deus não dá pouca paz, Ele dá muita paz. Que maravilha, né? Bem, então, como é que eu vou resolver esse problema, bispo? Eu já fui tão abençoado, inclusive eu sou obreiro, eu trabalho na obra, enfim, mas eu ainda não recebi o Espírito Santo. Se você não receber o Espírito Santo, você não pode nem ser obreiro, não pode. Se você é obreiro ou obreiro, sem ter recebido o Espírito Santo, você vai ter mais problemas do que você teve. Você vai somar mais problemas na sua vida, porque se você não recebeu o Espírito de Deus, como que você vai enfrentar o diabo, os demônios que as pessoas trazem dentro de si na igreja? Pensa bem direitinho. Então, é preferível você encostar o seu uniforme e buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O reino do Espírito Santo na sua vida. Vamos responder então, por que muitas pessoas receberam bênçãos, muitas bênçãos, mas não receberam ainda a bênção das bênçãos, que é o Espírito Santo. Olha só o que Jesus ensina. Jesus disse, numa parábola, um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse, não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo filho, falou-lhe de igual modo, vai trabalhar hoje na minha vinha. E ele respondeu e disse, eu vou, Senhor. Mas não foi. Então Jesus faz a seguinte pergunta, qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles, o primeiro. Então, Jesus disse, em verdade vos digo que os publicanos, quer dizer, as pessoas mais odiadas de Israel naquela altura, mais odiados os publicanos, porque os publicanos eram os cobradores de impostos, eram judeus que cobravam impostos dos judeus para César, o imperador. Então, eles eram odiados pelos próprios irmãos, os judeus. Então, Jesus diz, em verdade vos digo que os publicanos, que vocês odeiam, e as meretrizes, as meretrizes, você sabe quem são, entram adiante de vós no reino de Deus. Os publicanos, os odiosos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Dá licença um instantinho só para me pegar aqui um negócio. Graças a Deus. Muito legal. Jesus é maravilhoso. É muito grande. Muito legal. Como eu amo falar dele. Como eu amo. Eu ficaria dia e noite falando dele. Porque falando da grandeza dele. Mas eu não quero ser insistente com ninguém, apenas quero que a pessoa entenda o que significa a vontade de Deus. Agora sim. Então, você reparou
Vou ler novamente o texto. Jesus disse, vou resumir. Jesus disse que um homem tinha 2 filhos e disse para o primeiro filho, vai para a vinha trabalhar hoje. Mas ele disse, não quero. Mas, mais tarde, ele pensou, raciocinou e se arrependeu e foi trabalhar na vinha. Já o segundo filho disse, sim, senhor, eu vou, mas não foi. Quer dizer, um foi bonzinho, um foi educado, polido, apenas concordou, eu vou, mas não foi. O outro, que foi, digamos, mal criado, disse, não vou, não quero ir. Mas depois arrependido foi. Qual fez a vontade do Pai? O primeiro. Então, esse primeiro é aquela pessoa que diz, não, eu não quero, não vou, até mal criado. Mas depois se arrepende e faz a vontade do Pai. Já o outro, educado, polido, diz, sim, senhor, eu vou. Sim, senhor, ainda diz assim, eu vou. Mas não foi. O que adianta a pessoa? O primeiro é o não religioso. O segundo é o religioso. O primeiro é aquele que age na base do que pensa, do que acha, do que deve ser. Mas a vantagem do primeiro, que disse que não queria, mas foi, é que ele obedeceu. Ele foi, ele obedeceu. O importante é obedecer, sentindo ou não sentindo vontade de fazer, de obedecer, ele foi e obedeceu. Que é o que tem acontecido na Igreja Universal do Reino de Deus. Muitas pessoas que vêm, mas muita gente vem assim, caída, prostrada, vem meretrizes, vem publicanos, vem toda sorte de pessoas, com toda sorte de problemas. Mas vem. E só o fato delas chegarem na igreja, elas estão demonstrando a fé inteligente, a fé que pensa. E por isso elas recebem. Mas a outra pessoa, outro tipo de pessoa diz, sim senhor, eu vou. Por exemplo, domingo agora, nós vamos ter a festa do reencontro com Deus. Todo mundo está sendo convidado. Nós estamos divulgando para todo mundo a festa do reencontro com Deus, a festa do primeiro amor, da volta ao primeiro amor, a festa do filho pródigo, que estava perdido, cheio de lodo, lá dos porcos, mas pensou, raciocinou e tomou a decisão certa. Escolheu voltar para casa, porque dizia consigo mesmo, puxa, quantos trabalhadores de meu pai são trabalhadores de meu pai, são servos de meu pai. Eu sou filho, estou aqui misturado com os porcos, comendo bolotas. Eles são trabalhadores do meu pai e comem do melhor. Não aceito isso. Então, se arrependeu. Isso é arrependimento, não é um sentimento. Não é um sentimento, é uma decisão inteligente. E é o que você, minha amiga e meu amigo que está sofrendo, precisa saber. Você tem que saber disso. Porque, de repente, você é a pessoa religiosa, tal e qual o segundo filho. Você é uma pessoa bondosa, caridosa, você é uma pessoa boa. Você diz sim, senhor, sim, senhora. Você está sempre pronta para falar sim, sim para as pessoas, mas você não obedece. Você não obedece, não adianta. O que adianta você ser religiosa
e ora, faz as suas orações, diz amém, graças a Deus, mas não obedece, porque você vai de acordo com o seu coração. Então é melhor que você diga, eu não quero ir não, eu não vou não, mas depois se arrepende e vai, do que você dizer, sim senhor bispo, eu vou estar lá, eu vou buscar o meu primeiro amor, eu vou voltar para o meu primeiro amor, mas depois prioriza mais outros convites, os convites de outras pessoas para irem ao futebol, para irem numa festa, para ir numa balada, para ir aqui, ali, acolá, para ir para o mundo. Então, minha amiga, meu amigo, eu pergunto a você, quem é que recebe a salvação? Quem é que tem recebido o Espírito Santo? Quem tem recebido o Espírito Santo são justamente as pessoas publicanas e meretrizes, porque elas se arrependeram. E o arrependimento não é um sentimento, não é uma emoção, não é um remorso. Arrependimento é decisão. Então, quando a gente fala que muitas pessoas são batizadas nas águas, mas não se arrependeram. Então, o batismo nas águas não tem validade, não tem nenhuma função, não vale nada para essas pessoas. Por quê? Porque elas não quiseram se arrepender, isto é, não quiseram deixar o pecado, não quiseram deixar o erro, não quiseram deixar tudo o que o mundo oferece de lado. Não, elas quiseram levar para dentro do batismo também as suas paixões pelo mundo. E é óbvio, é claro, que o batismo dela foi apenas um banho, que não lavou nada, nem a sujeira do seu corpo lavou. Por quê? Porque elas vão carregadas simplesmente daquele pensamento, eu faço isso, mas amanhã eu vou estar com minha amante, meu amante, eu vou estar fazendo isso, fazendo aquilo. Não tem jeito. Então, como é que uma pessoa dessa pode receber o Espírito Santo? Poxa, bispo, mas eu venho na igreja todo domingo, eu venho às quartas-feiras buscar também o Espírito Santo, eu faço corrente disso, faço corrente... E daí? E daí? O que adianta você estar fisicamente na igreja, mas espiritualmente você está lá fora? Na sua mente, você continua lá fora com as suas velhas amizades, pessoas que levaram você ou têm levado você para uma vida errada, desregrada. Não tem razão de ser. Amiga e meu amigo, por favor, vamos colocar os pingos nos is. Com Deus ou é ou não é. Com Deus ou é ou não é. Com Deus é um casamento, é uma aliança. Não um casamento como os casamentos de hoje em dia, que você casa hoje, amanhã divorcia e na semana que vem você casa novamente e divorcia na outra semana. Não é isso não. Quando a gente casa com Deus, a gente entrega a vida por inteira para Ele. E Ele entrega o Espírito Santo por inteiro para nós. Essa é a realidade. É tudo por tudo. É por toda a vida, por toda a eternidade. Claro, o nosso casamento aqui na Terra, a gente vive a vida toda com a pessoa amada, comprometida. E aí a gente é feliz, é satisfeito, a gente tem sossego, tem paz. Mas quando a pessoa casa apenas de boca, casa pensando apenas na lua de mel, então ela vai viver a lua de mel e depois vai viver a lua de fel, porque vai começar a sofrer duplamente pelos seus problemas e os problemas que aquela pessoa trouxe para ela. Então,
Então, quando a gente entrega a vida para Jesus, é um casamento. Quando acontece o batismo nas águas, quando ele é válido, quando a pessoa batiza nas águas, de verdade, ela vai com tudo sepultar a sua velha natureza, o seu passado horrível, triste. Quando ela faz isso, então os céus se abrem, como aconteceu com Jesus. E o Espírito Santo vem sobre ela. Mas sabendo que a pessoa está fazendo aquele batismo, está participando do batismo meia boca, você sabe do que eu estou falando, mais ou menos, é claro que o Espírito Santo não vai vir, nunca ele vai vir enquanto a pessoa estiver assim. E o que faz a vontade de Deus é aquele que obedece a sua palavra, a sua voz. O que tem a fé inteligente é aquele que segue fielmente a palavra de Deus. Não é aquele que concorda com a palavra de Deus e não pratica. Não, é aquele que obedece. Quer dizer, a fé inteligente, a fé que envolve a razão, o intelecto, a vontade da pessoa. Não, eu quero, de todo o meu coração. Eu quero, meu Senhor. Eu quero um compromisso contigo por toda a eternidade. Quando isso acontece, ela decide abandonar o seu pecado, os seus pecados, abandonar a vida errada que ela vinha vivendo e começar uma vida nova. E abandonar, arrependimento é isso. Arrependimento é decisão. Arrependimento é decisão, não é sentimento. Então, quando a pessoa se arrepende, então ela deixa as más companhias, ela deixa aquele emprego que envolve mentira, engano, que envolve prostituição, que envolve sujeira, ela larga tudo. Mas como é que eu vou viver? Você não está entregando a sua vida para Jesus? Ele promete: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, aí, quando você se arrepende e vai para o batismo para morrer para o mundo e viver para o Senhor Jesus, você recebe o Espírito de Deus. Quando você tem o Espírito de Deus, ele te guia de acordo com a vontade dele, e essa vontade dele é a melhor para você. Não fique com medo de que a vontade dele contrarie a sua, não. Não faça isso, não. Deixe-o escolher para você, porque ele sabe o que é melhor para você. E aconteceu comigo. Eu quase me casei porque eu priorizei a minha vontade. Quase eu me arrebentei. Quase que eu me arrebentei. Não que a pessoa não fosse nem de Deus, ela era de Deus, mas não dava certo, não ia dar certo. Hoje eu vejo isso. E Deus trouxe a pessoa certa para mim. Por isso que nós somos felizes, Esté e eu somos felizes. E eu estou falando para vocês, eu estou dando para vocês o que eu tenho recebido de Deus. Eu quero que isso aconteça com você, mas eu não posso obedecer a Deus por você. Eu não posso obedecer a Deus por ninguém. Eu só posso obedecer a Deus por mim. Eu só posso ir para vir a trabalhar por mim. Eu não posso mandar ninguém ir trabalhar por mim. Entendeu? Você tampouco pode fazer isso. Se você quer uma vida nova, se verdadeiramente, se você é uma pessoa sincera, você é a pessoa sincera, não importa o que você fez, o que você tem feito de errado, não importa a sua vida estragada que você tem vivido, não importa o quão pecadora você é, não importa. Por isso que Jesus fala que os publicanos, quer dizer, os odiados daquela sociedade, os mais odiados daquela sociedade, juntamente com as meretrizes, que eram também, digamos assim, colocadas como nojo da sociedade, como sujeira, como estrume da sociedade, Jesus disse que essas pessoas
precederiam os religiosos para quem Jesus estava falando, os principais judeus religiosos, aqueles que eram ali firmes, sempre cumprindo as obrigações religiosas. Jesus disse que estes, os publicanos e as meretrizes, entram adiante de vós no reino de Deus. Então, se você é essa criatura, se você é um publicano ou uma publicana, se você é uma meretriz ou um meretriz, não importa o que você é ou deixou de fazer ou deixou de ser. Se você obedece, se você em princípio diz, não, não vou, mas vai, obedece, e vai para o batismo nas águas com essa decisão de mudar tudo. Se você quer, presta atenção, vou falar uma coisa para vocês agora, que eu nunca falei. Se você quer mudar de vida, você tem que mudar os seus amigos. É isso aí. Você tem que deixar aqueles amigos que têm lhe aconselhado a fazer o que é errado. Você tem que deixar as amizades de lado. Você tem que deixar esse seu mundo social de lado, para trás, e mergulhar, e ir para o batismo com essa decisão: eu vou obedecer, eu vou me batizar, sabendo que a partir do momento que eu me batizar nas águas, em o nome do Senhor Jesus, então a minha vida, eu vou virar essa página da minha vida, vou começar uma vida nova. Novos amigos, pessoas de fé, da mesma fé. Eu vou me envolver com a pessoa, eu vou casar com a pessoa que seja de Deus também. Enfim, eu vou fazer aquilo que o Senhor manda. Eu vou obedecer, porque a obediência é uma atitude pessoal de cada um de nós. Não tem nada a ver com o sentimento do coração. É uma decisão que é tomada na cabeça. Quando você decide se casar, eu falo casar porque você entende melhor a linguagem, a linguagem do casamento. Quando a pessoa casa, ela deixa pai, deixa mãe, deixa a sua vida de solteira. Ela deixa tudo para trás, os seus amigos. Ela deixa o futebol, ela deixa tudo, seus prazeres pessoais, individuais. E ela entrega toda a sua vida para outra pessoa. E a outra pessoa também faz o mesmo para com ela. Então, um se entrega 100% para o outro e vice-versa. E isso não acontece só na lua de mel, não, minha amiga e meu amigo. Isso tem que acontecer todos os dias, 24 horas por dia, pelo resto da vida. Até que a morte venha separá-los. Mas com Jesus, a morte não existe para quem casa com Ele, quem se alia com Ele, quem faz uma aliança, um pacto com Ele. Esta gente, quando se alia com Jesus, é para sempre, por toda a eternidade. E você se entrega 100%. E, obviamente, os céus se abrem para receber o Filho de Deus, a Filha de Deus, e o Espírito Santo desce sobre ela. Foi isso que aconteceu com Jesus. E é isso que tem que acontecer com todos os que verdadeiramente querem dizer o sim para Jesus, obedecê-lo. Amém? Você entendeu? Bom, desculpa me falar assim, eu estou dando o que eu tenho, o que Deus me tem dado.
eu tenho procurado dar da melhor forma possível. E se o Espírito Santo não convencê-lo, minha amiga, meu amigo, saiba de uma coisa, eu não estou aqui para convencer ninguém. Eu estou aqui para ensinar o que eu sei, dar o que eu tenho recebido de Deus. E a decisão é de cada um que ouve. É de cada um que ouve. Você ouviu? Então, a decisão é sua. E ninguém pode fazer mais nada. E não adianta eu ficar orando, ó meu Deus, salve essa pessoa, faz isso, batiza com o Espírito Santo. Se a pessoa não quer, não diz sim, amém, mas no seu íntimo diz não, o que a oração vai resolver? Nada! Essa é a realidade, minha amiga, meu amigo. Não adianta você ficar, ore para mim, bispo, ora. Eu vou orar, mas o que vai acontecer se você continua vivendo no erro? Não vai acontecer nada. Então a minha oração e nada é a mesma coisa. Mas quando a pessoa, mesmo contrariando a sua vontade, ela obedece, então ela recebe. Os céus se abrem. Bem, domingo agora nós vamos ter a festa do reencontro. A festa dos céus abertos. Porque quando os céus se abrem, o Espírito Santo desce. E então as pessoas que nunca conheceram o verdadeiro amor, elas vão ter essa experiência pessoal com Deus. O dia que acontecer com você, você será a pessoa mais feliz da face da terra. Porque você já pensou? O Espírito que guiou Jesus, que ressuscitou Jesus, que gerou Jesus no ventre de Maria. Esse Espírito que guiou Jesus, ele descendo sobre você, o Espírito de Deus, aquele que disse uma vez, haja luz, e fez-se a luz. Aquele que falou, e o que ele falou aconteceu. Já pensou ele dentro de você? Aí, minha amiga, meu amigo, é como nós temos dito, como diz o ditado popular, vai arrebentar. Tem que arrebentar, porque Deus será com você. Você não vai trazer o rei na barriga, não. O rei vai estar dirigindo as suas escolhas, conduzindo seus pensamentos. Ele vai sempre estar com você, sempre, todos os dias. Chova, faça sol. Daí você será verdadeiramente um fogo abrasador. O Espírito Santo vai fazer de você um fogo abrasador, uma labareda abrasadora. Deus abençoe e até amanhã ou domingo. Domingo, o dia da grande festa do reencontro. Graças a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Olá, meus amigos. Que Deus Pai, que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, a Santíssima Trindade, venha abrir os olhos de todos nós, para que venhamos enxergar a vontade dele para cada um de nós. Bem, eu sei o que é a vontade de Deus, eu sei o que Deus quer de mim, e eu sei o que Deus quer de você e de todos nós, cada um de nós. Nós sabemos, você sabe o que Deus quer de você, é ou não é? Ah, eu não sei.
Há muitas pessoas buscando visões, sonhos, revelações, para conhecer, então, a vontade de Deus. Só que a coisa que mais agrada a Deus, é a obediência à sua santa palavra. Isso você já sabe, bispo, eu já sei, que eu já ouvi isso várias vezes, e eu vou continuar falando a mesma coisa. Mas eu queria que você entendesse uma coisa. Muitas pessoas querem receber o batismo com o Espírito Santo, o selo de Deus, né? O batismo com o Espírito Santo é a marca de Deus, é o selo dele, que aquela pessoa que recebeu, ela é dele, de Deus, filha de Deus. Portanto, o diabo não tem direito a ela, o diabo não tem como destruí-la. Ele pode tentar, é o que ele tem feito. Ele tenta, mas se a pessoa tem o Espírito de Deus, ela sobrepõe as tentações, que foi o que aconteceu com Jesus. Então, como é que eu faço, bicho, para receber o Espírito Santo? Eu quero o Espírito Santo. Quem não quer? Eu quero. Todo mundo quer. Todo mundo quer. A gente sabe disso. Mas uma coisa é você querer e outra coisa é você querer pagar o preço para ter o Espírito de Deus dentro de você. Você quer tudo, você quer o mundo. Você vai no shopping, eu queria aquilo, aquilo outro. Sim, o que você quer, mas você tem que pagar um preço. Deus nos dá o seu Santo Espírito e também nos dá a responsabilidade. Responsabilidade. É um privilégio com responsabilidades. Então, quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente tem autoridade, tem poder, mas também não podemos nos esquecer que nós vamos dar conta a Deus no dia de juízo do que nós recebemos. A quem muito foi dado, que é o Espírito Santo, muito será pedido. Mas eu digo agora para as pessoas que querem receber o Espírito Santo, que não têm ainda, o que eu devo fazer, bispo? Essa é a pergunta. O que eu tenho que fazer para receber o Espírito Santo? Eu já fiz tudo. Fisicamente você pode ter feito tudo. Você já aceitou Jesus como Salvador, você já foi no altar oferecer sua vida, você já fez juramento, pacto com Ele, você foi batizada nas águas. Tudo que você fez foi fácil de fazer. O difícil é negar a própria vontade. Isso é que é difícil. Isso é que é o mais complicado. Não é tão complicado, mas para você transgredir, passar os limites da sua liberdade, negar a si mesmo, para fazer a vontade de Deus nesse mundo cruel, mau, injusto. Bispo, a gente tem que... não é possível, poxa. Eu sei que a gente tem fé em Deus e tal, e Deus nos guarda, nos salva e tal, mas, poxa, se a gente está numa luta aqui, numa guerra desigual com os incrédulos, poxa, como é que a gente vai transgredir a nossa própria vontade? Esse que é o ponto principal. Porque eu estava pensando aqui no texto que nós vamos ler, que Jesus falou. Eu estava pensando. Ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, nós falamos ontem sobre isso. Amar a Deus não é com o coração, não é sentimento, porque você canta uma canção bonita,
um hino muito bonito, fala no seu coração, e você então é capaz de desmanchar-se ali no altar em prantos, e dizer, Jesus, eu te amo, eu te louvo, aqui está a minha vida e tal, porque você foi motivada por uma emoção da música, a melodia, a letra, veio tudo ao encontro do seu coração exaltou e então começou a fazer ofertas ali de louvores a Deus. Só que amor e louvor e adoração não são sentimentos, porque os sentimentos são vulgares. Sentir, todo mundo sente. Agora, fazer a vontade de Deus, para se fazer a vontade de Deus, você tem que contrariar a sua vontade, porque as nossas vontades batem de frente com a vontade de Deus. É ou não é? Por exemplo, você tem uma pessoa que odeia você, você tem uma pessoa que você não se dá bem com ela, mas ela está lá e você está aqui. Muito bem. Mas quando você quer se achegar a Deus, quer ter a visitação do Espírito Santo, você tem que ser puro. O seu coração, a sua mente não pode estar carregando mágoas, ressentimentos, invejas. Sabe aquelas coisas horrorosas? Não pode. Como é que você pode querer receber o Espírito de Deus se você ainda não renunciou o seu eu, a sua vontade? Porque quando Jesus diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, quais são os mandamentos? O rico perguntou a Jesus. Você me pergunta, mas quais são os mandamentos que eu tenho que observar para mostrar para Jesus que eu amo? Simples. Preste atenção. O mandamento principal é o amor. O amor racional, inteligente, que é aquele amor que você renuncia a si mesmo para fazer, então, a sua oferta, quer dizer, a sua vida no altar. Você lembra que Jesus disse, olha, quando trouxeres a tua oferta diante do altar, e ali te lembrares, quem lembra? É o Espírito Santo. Te lembrares que tem alguém, você tem mágoa, tem um irmão que tem mágoa de você, alguma coisa, deixa a sua oferta ali diante do altar, não entrega não, porque a oferta está suja, não aceita, Deus não aceita oferta suja. Volta, vai lá, reconcilia-te com o teu irmão e depois vem e faz a tua oferta. Veja como Jesus é criterioso. Se eu quero fazer a oferta da minha vida, ela tem que estar dentro da vontade de Deus. E o amor é o princípio. O amor. Não esse amor fajuto aí, que ama e desama, que mata, que esfola, que desgasta. Não. O amor é o bem. Sabia? O amor é o bem que você quer ao seu semelhante. Os mandamentos são esses. O primeiro mandamento é amar a Deus. Como que eu posso amar a Deus? Quando eu faço o que Ele manda que seja feito. Quer dizer, o amor não é um sentimento. O amor é uma atitude, uma ação. Da mesma forma é a fé. A fé não é sentimento, é ação, é atitude. É isso aí. A confiança não é um sentimento, é uma atitude. Você confia até o fim. Então, quando Deus fala, aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Quando Jesus falou isso.
Esse é o que me ama. Então, se você é aquela pessoa, poxa, bispo, eu tenho que lutar muito. Você, às vezes, luta com orações junto a Deus, pedindo, insiste, vai na igreja, dá suas ofertas, mas o seu coração se mantém duro, você não quer perdoar a pessoa que vive com você ou que você conhece, que, enfim, que está por aí. Você não quer perdoar, então como é que pode? O que adianta você ser uma religiosa, mas não ser uma cristã, seguidora, imitadora do Senhor Jesus? Então você veja, por exemplo, que Jesus, quando foi traído por Judas, com um beijo, Judas veio e deu um beijo nele. Então Jesus disse, amigo, amigo. Quer dizer, Jesus era amigo dele, mas ele não correspondia a essa amizade. Jesus não poderia ir para a cruz se tivesse a mágoa de Judas Iscariotes. Ele não poderia. Ele tinha que tratar Judas como um ser humano, uma alma, considerá-la. E ele o fez. E ele o fez. Pense nisso, minha amiga. Pense nisso. Então, se ele fez, se ele o fez, imagine nós. Então ele diz, o bispo, eu não conheço muito os mandamentos. Você não precisa conhecer todos os mandamentos da lei de Deus para você ser visitado pelo Espírito Santo. Mas você precisa fazer o bem que você sabe que tem que fazer. O bem ao seu semelhante. É isso aí. Quando você quer bem a alguém, especialmente alguém que lhe quis mal, que lhe odeia, que fala de você, se você quiser bem a pessoa que jogou lama no seu nome, na internet, enfim, que sujou o seu nome, então você deve orar por ela. Oh, meu Deus, eu não tenho estado com essa pessoa, nem posso estar, porque ela está no sul e eu estou no norte. Mas você pode orar por ela. Você pode orar, oh, Deus, eu perdoo aquela pessoa. Eu peço que o Senhor abençoe ela. Isso é amar. Na prática, isso é amar. Se essas palavras forem falsas, também Deus vai prová-la. E não vai aceitá-la. Mas se forem verdadeiras, então você vai estar fazendo a vontade do Pai. Jesus disse, então, quem tem os meus mandamentos, claro que o índio não tem os mandamentos, por exemplo, está lá perdido na selva, nem sabe que existe Deus. Mas se ele é um índio que quer a coisa certa, e todos nós sabemos disso, nós temos uma consciência que dói quando a gente faz alguma coisa errada e uma consciência pacífica, uma consciência cheia de paz, porque fazemos as coisas que são certas. Então, se você tem uma conduta justa neste mundo, você está obedecendo a palavra de Deus. Se você é uma pessoa correta, você está obedecendo a palavra de Deus. Se você é uma pessoa verdadeira, você está obedecendo a palavra de Deus. Se você é sincera, você está obedecendo a palavra de Deus. Você está obedecendo o mandamento de Deus. E aí, do jeito que você é, da maneira como você tem sido, em querer ajudar os outros, em fazer boas obras, caridade, etc., Deus vê que você é uma pessoa de bom coração. Você não conhece a palavra dele e já faz o que ele quer. Imagine quando conhecer a palavra dele. Então é isso, esse é o amor que Deus quer que nós tenhamos, que ele quer de nós. O que adianta eu dizer para você que amo a Jesus? O que adianta eu chegar, pregar a palavra, orar para as pessoas, ajudar os outros, mas dentro de mim carregar um ressentimento contra um fulano, uma beltrano, enfim, alguém que... O que adianta? Não adianta nada. Tudo que eu estou fazendo é vulgar, digamos assim, passa e não vai trazer os benefícios. Então, aquele que tem os meus mandamentos, quer dizer, aquele que tem a consciência, eu vou além dos mandamentos, dos 10 mandamentos, aquele que tem uma consciência do que é certo
e errado, todo mundo tem. Todo mundo tem. A gente nasce com essa consciência. Quando a criança que não tem conhecimento de nada, quando ela faz uma coisa errada, ela instintivamente vai fazer o quê? Ela vai esconder, ela vai procurar se esconder. Porque ela sabe que fez uma coisa errada. Então, é isso que Deus quer de nós. Então, por exemplo, você é aquela pessoa que roubava. Não, a partir de agora eu não roubo mais. Você mentia, eu não vou mentir mais. Então, você começa a deixar aquelas coisas ruins que você tem feito. Isso é arrependimento. É esse o arrependimento que Deus quer. Arrependimento não é um remorso. Assim como também o amor não é um sentimento. Para o mundo é. Mas para quem conhece a Deus, quem tem o Espírito de Deus, sabe que o amor vai muito, infinitamente além do que simples sentimento vulgar. Porque as pessoas, dentro desse tipo de amor que as pessoas pensam que o mundo passa, as pessoas se amam e se matam também. Não é? Então, aquele que guarda, que tem os meus mandamentos, consciência, né? A consciência do bem, e segue o bem, e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, olha só, naturalmente, e aquele que me ama, não precisa nem orar. Você sabia disso? Não precisa nem orar. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Aí, ele diz assim, se alguém, complementando isso, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Forte, né? Olha só, Deus faz morada naqueles que o amam. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Quer dizer, quem não me ama, adultera, rouba, mente, enfim, faz tudo que não presta. Inclusive, aqueles que estão ali listados em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, vão justamente para o lugar onde vai a besta, o falso profeta, o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, o inferno, e o sexto grupo, aqueles cujos nomes não estão inscritos no livro da vida. Vão também todos para o lago que arde com fogo e enxofre. Então, quem me ama, nós viremos o Espírito Santo, Pai e Filho, e faremos nele morada. Mas quem não me ama, diz aqui Jesus, quem não me ama não guarda as minhas palavras. Não guarda, não observa, não executa. Viu? Veja que quando se trata de amor, amor é dar, não é receber. Quem ama quer dar. Quem não ama quer receber. Eu costumo falar lá com os meus colegas, olha, quem tem o Espírito Santo é fonte, quer dar, quer sempre dar. Quem não tem o Espírito Santo só quer receber. É egoísta, só pede para si, só pede para a sua família, enfim, só pede para o seu mundinho. Quem tem o Espírito Santo quer dar para todos, para os amigos, para aqueles supostos inimigos, enfim, é uma fonte, porque o Espírito Santo é o Espírito do amor, de fato e de verdade. Deus é amor. Deus é amor. E lá está escrito, João 3,16, o versículo que todo mundo conhece.
porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus não tem prazer na morte nem do perverso, quanto mais na morte de uma pessoa que está lutando, né, com todas as suas forças para manter-se na fé. Então, minha amiga e meu amado amigo, preste atenção. A misericórdia de Deus, nós falamos isso ontem, para aqueles que o odeiam, dura até a terceira ou quarta geração. Mas para aquele que o ama, dura para sempre. Por milhares de gerações. Cada geração são 40 anos. Imagine milhares de gerações. E a gente não vive mais do que 3 gerações, no máximo, né? Até 120 anos. Mas fica aqui o detalhe. Você quer receber o Espírito Santo? Eu sei o que quer. Bispo, é o que eu mais quero. É o que eu mais quero. Então, nós vamos ter a fogueira santa aí no final do ano. E o tema será arrependimento. Arrependimento. Foi a primeira palavra que João Batista pregou para anunciar Jesus, preparar o caminho do Senhor Jesus. Jesus, quando veio, começou a pregar: arrependei-vos, arrependei-vos. Então, e arrependimento também não é remorso. Arrependimento é uma atitude. Você está fazendo, você está se encaminhando para o mal, para o caminho mal, para a vingança. Então você se arrependeu, então você vira as costas e anda no sentido contrário, ou seja, vai para o bem. Você quer fazer o bem, você quer o bem daqueles que o odeiam. É difícil, é claro que é difícil, mas se você se esforçar, o Espírito Santo vem e vai te ajudar. Ele vai vir sobre você e você vai tranquilamente contornar toda a dificuldade, porque é para isso que o Espírito Santo vem, para nos guiar. Mas, para ele fazer isso, tem que haver arrependimento. Primeiro arrependimento, depois batismo nas águas, depois o recebimento do Espírito Santo. Tá bom? Deus abençoe a vocês. Já falei demais, é ou não é? Mas, tudo bem, é para o seu próprio bem. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Olá, meus amigos. Que Deus, que o Espírito do Deus vivo, que o Espírito do Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Jacó, venha iluminar o seu entendimento, o nosso entendimento, para que possamos pensar, meditar e chegar à conclusão de acordo com a vontade dele, de acordo com a palavra dele, com o Espírito dele. Só o Espírito Santo para iluminar, mais ninguém, mais nada. Não há quem possa fazer-nos entender as Sagradas Escrituras, senão o Espírito Santo, o próprio Espírito que enviou a palavra. Seja através dos profetas, dos reis, seja através dos apóstolos, só ele que enviou a palavra pode explicar o teor, o conteúdo da sua palavra. E eu queria dar continuidade ao assunto de justiça e injustiça que corre por esse mundo inteiro, inclusive dentro das instituições
instituições religiosas. E também no reino de Deus, no reino do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a igreja viva, a igreja que o diabo não pode manter as portas fechadas, não. Ela é quebrada, arrombada, por causa de ser a igreja do Espírito Santo, a igreja do Espírito de Deus, guiada pelo Espírito de Deus. Não a igreja de A, B ou C, mas de Deus, a igreja de Deus. E quem pertence à igreja de Deus, quem faz parte do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, cujo cabeça é o próprio Senhor Jesus, esse obedece a palavra, porque a palavra dá vida para todo o corpo. Mas quem não está inserido no corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, na igreja, a igreja eterna, a igreja que prevalece contra o inferno, quem não está inserido nela, obviamente, não entende, não compreende, não consegue conceber a ideia do que é justiça e injustiça. E eu vou explicar isso, ou melhor, eu vou tentar explicar isso, com certeza que o Espírito Santo vai fazê-los entender, porque o mesmo Espírito que tem nos usado, com certeza usa aqueles que ele escolheu, pessoas que têm o coração humilde, coração segundo Deus, coração humilde, para receber a sua palavra, acatá-la, obedecê-la e dar graças a Deus, independentemente das circunstâncias, independentemente dos desertos, independentemente das injustiças, independentemente de tudo o que o diabo faz, tem feito neste mundo. Preste atenção, por favor. Jesus disse assim, falando em justiça, Jesus disse assim, porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder, ser maior, muito maior do que a dos escribas e fariseus. Escribas eram os copiadores da Sagrada Escritura. Eles copiavam a Bíblia, a Torá, os profetas, os salmos, tudo à mão. Então, eles tinham conhecimento perfeito da palavra de Deus, porque copiavam a Bíblia. E os fariseus eram os religiosos, os hipócritas. Todo o universo de fariseus eram hipócritas, que quer dizer, diziam crer em Deus, mas viviam crendo no seu dinheiro, nas suas cobiças, nos seus propósitos, nos seus desejos, enfim, nos seus umbigos. Então Jesus disse, vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Vamos ver, vamos entender o que o Senhor Jesus está falando sobre justiça. A princípio, presta atenção, quando uma pessoa é de Deus, uma pessoa que nasceu de Deus, se arrependeu dos seus pecados, foi sepultada nas águas pelo batismo, recebeu o batismo com o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. E é aquela criatura que vive afastada do pecado. Essa criatura, ela tem a sua vida inserida no corpo do Senhor Jesus, quer dizer, a igreja viva,
Não é a denominação, mas a igreja viva, a igreja espiritual, não a igreja física, denominação, a denominação religiosa. Não, nós estamos falando da igreja espiritual, a igreja invisível. Invisível, você não vê essa igreja. Essa igreja é invisível, mas ela existe. Então, os membros dessa igreja, os membros desse corpo espiritual, estão espalhados por todo o mundo. São muitos, de muitas denominações. Obviamente, pessoas que são cristãs de verdade, que estão espalhadas por todas as denominações. Mas, ali onde quer que a pessoa esteja, se ela é de Deus, ela está ali na denominação A, B, C, ou D, ou Z, seja lá o que for, mas ela é de Deus. Nós não sabemos, só Deus sabe quem é quem. Então, quem faz parte, quem está inserido no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a igreja, e o cabeça é quem? É Jesus. Jesus é o cabeça, quer dizer, é o que pensa, é o que comanda o corpo. É o que comanda, é o que dirige o corpo, a cabeça que dirige o corpo. Jesus é que dirige a igreja dele, dirige os membros da sua igreja. Então, quando as pessoas que estão sendo dirigidas pelo cabeça que é Jesus, estas pessoas vivem na justiça. Vivem na justiça, sabe por quê? Não é porque elas fazem caridades, não. Elas vivem na justiça porque elas só querem o bem do seu próximo. E fazem o seu melhor e dão do seu melhor para o próximo. Porque elas querem ver o seu próximo também inseridos no corpo. Então, isso é muito importante, porque Deus é bom. Você vê que lá na Bíblia diz, lá no Gênesis, tudo que Deus criou é bom. Deus é bom. Deus, não precisa falar assim, Deus é ótimo. Não, não precisa. Deus é bom, perfeito. E quando ele terminou tudo, ele disse que tudo era muito bom. Então, tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Ou muito bom. Ou muito bom. Então, quando a cabeça dirige, conduz o corpo, esse corpo funciona com perfeição de acordo com a cabeça. Anda de acordo com a cabeça, que é justiça. Deus é bom, Deus é justo, e o seu corpo vive nessa justiça. E a justiça, resumindo, é fazer o bem para o seu próximo, independentemente se o seu próximo gosta, agradece, ou se o seu próximo xinga, cospe na cara, persegue, odeia, fala mal. Não interessa. Quem pertence ao corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, obviamente, vai sofrer as injustiças, vai sofrer o ódio, vai sofrer inveja, perseguição, maledicência e tudo o que esse mundo podre, desgraçado, vive. Porque quem é do mundo odeia quem é de Deus. Mas quem é de Deus ama as pessoas do mundo. Olha só que injustiça verdadeiramente injustificável para o ser humano que não entende o que é Deus. Mas é que Deus é bom. Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que ele fez o sol. E o sol aquece a todos, beneficia a todos, bons e maus. Pessoas que são dele, que creem nele, e pessoas que não creem nele.
Ele deu o ar, o oxigênio puro para todos, tanto os bons quanto os maus. Por quê? Porque Deus é bom. Deus é bom. Então, quem é de Deus só quer o bem para o seu próximo, independentemente se foi ou se é injustiçado. É claro, é óbvio, eu fui muito injustiçado. Na hora da injustiça, a gente fica com uma raiva danada, mas aquilo passa, porque naquela altura também eu era jovem, eu era criança, eu era imaturo, eu tinha uma responsabilidade que eu diria que não tinha condições de tamanha responsabilidade. Então, naquela altura, eu ficava com raiva, eu ficava irado. Vocês não têm ideia do que nós passamos. Vocês não entendem nem 1% do que nós passamos, que nós colocamos na mídia, que foi colocado em livros, filmes, etc. São apenas um cheirinho do que nós passamos. Minha amiga, meu amigo, mas eu não quero contar o que nós passamos mais, nem em detalhe, porque eu não quero que você fique com compaixão de mim. Não, eu não quero isso. Isso não vai me ajudar em nada. Se você orar por mim, graças a Deus, eu vou agradecer. Sempre, aqueles que têm orado por nós, graças a Deus, muito obrigado. Eu agradeço. E olha, eu vou dizer para vocês, ai de mim se não houvesse pessoas que orassem por mim. Ai de mim. Graças a Deus, essas orações têm nos sustentado. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas eu tenho que fazer a minha parte também, né? Eu não posso ficar esperando oração e ficar de papo para o ar. Com licença. Então, quem é de Deus vai sofrer injustiça. Não resta dúvida. Você pensa assim, quando você ouve o pastor falar, Jesus disse que eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E as pessoas pensam logo, graças a Deus, eu tendo Jesus, eu vou ter um Papai Noel. Aí eu vou ter só presente, só vou receber coisa boa. Deus permitiu, eu creio que ele permitiu, que o diabo inventasse a figura do Papai Noel para as pessoas, crianças, crescessem com aquela ilusão do Papai Noel, com aquela ilusão de que Deus é Papai Noel. Deus não é Papai Noel, não, minha amiga, meu amigo. Deus não é Papai Noel. Deus é um Deus justo, perfeitamente justo. Ele quer o bem de todos, mas somente aqueles que pagam o preço de pertencerem ao corpo dele, à sua igreja, somente aqueles que pagam o preço de negarem a si mesmos, realmente esses serão acolhidos nos céus. Esses não morrem nunca, jamais, em tempo algum, mas são separados do mundo, separados de seus pais, de seus filhos, de seus entes queridos, para viverem eternamente com o Pai Celestial, o reino dos céus. Mas aqui na terra é o reino de Deus. Esse reino de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus, a igreja que o diabo não consegue parar, o diabo não consegue, porque é a igreja do Senhor Jesus. São aquelas pessoas, é formada por aquelas pessoas que nasceram da água e do Espírito Santo. São espíritos, ou seja, são espirituais. E com essa natureza espiritual, elas têm condições de vencer as injustiças, o ódio, as perseguições. Jesus mostrou isso na cruz do Calvário, quando ele disse assim, na oração, na última oração, quando ele estava completamente nu na cruz, humilhado, envergonhado, ferido, sofrendo dores atrozes,
mas sofrendo mais por conta de estar carregando o pecado de toda a humanidade, passada, presente e futura. Ele pagou o preço pela nossa alma, ele deu a vida dele. Ele não tinha nenhum pecado, mas ele assumiu o pecado de toda a humanidade, inclusive seu e meu, para que nós pudéssemos crer nele e sermos salvos. Ele, no último momento, quando estava sendo ferido pelos soldados, ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não sabem. Então, as pessoas que cometem injustiças, que vivem de injustiças, as pessoas que vivem na mentira, que vivem no pecado, as pessoas, elas não sabem o que estão fazendo. Elas não têm ideia das injustiças que elas estão cometendo. Elas estão sobrecarregando as suas almas de pecado. Jesus pagou pelos pecados delas, mas elas não aceitam, viram as costas. Então, tudo que elas fazem de injusto fica somando negativamente na conta de cada uma delas. Então, minha amiga e meu amigo, quando a pessoa crê no Senhor Jesus, crê mesmo, não é crer, acreditar, eu acredito em Deus. Não! Crer é casar com Deus. Nós já falamos isso aqui. Crer é como um matrimônio, é um casamento. Quando a pessoa casa, ela entrega a sua vida para outra, definitivamente, por toda a vida aqui na Terra. E vive em função desse casamento, da pessoa que ama de verdade. É claro, quando casa, com aquele espírito de que já preparado para descasar, então, eu não vou falar sobre isso, eu quero falar do casamento. Eu vou falar para você. Eu posso falar casamento? Eu posso falar. Eu tenho autoridade de falar sobre casamento. Por quê? Porque eu vivo um casamento de verdade. Eu posso falar. Eu criei na Esther. E por isso eu entreguei a minha vida para ela. Só para ela. A Esther creu em mim. Por isso ela entregou a vida dela só para mim. Ela deixou seus pais, sua casa, o seu conforto e se sujeitou ao desconforto inicial que nós não tínhamos para lidar, mas ela aceitou a si mesma. E eu tive que trabalhar, lutar para sustentá-la e dar o melhor para ela. Então, isso é casamento. E crer em Jesus é casamento. Você entrega a sua vida para Ele e vive em função dEle. Vive em função dEle. Quando você vive em função dEle, de acordo com Ele, então você faz a vontade dEle. Então a sua justiça acontece porque Ele conduz você. Ele não deixa você ficar com mágoa de ninguém porque foi injustiçada. Não! A gente é magoado, a gente digamos, infernizado, digamos assim, encolerizado por causa daquela injustiça que nós sofremos, mas isso não fica, não permanece. A gente ora pela pessoa, porque é a única forma da gente se ver livre daquele ressentimento ou sentimento para com a pessoa. Jesus disse isso. Se tiveres alguma coisa contra alguém, a sua oferta não serve, não presta. Ele fala isso lá em Mateus 5:23. Então a oferta tem que estar pura, porque a oferta representa a nossa alma. Tem que estar pura. Então, quando nós cremos em Jesus, nós fazemos o que Ele manda e não perguntamos mais nada. Obedecemos de forma incondicional. Jesus, quando diz aqui, se a vossa justiça não exceder, não for maior
muito maior do que a dos escribas e fariseus, os religiosos, os hipócritas, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Está aqui escrito. Quem falou foi Jesus. Então, para que eu viva na justiça, eu tenho que amar os meus perseguidores. As pessoas que me odeiam, as pessoas que me invejam, as pessoas que levantam falso contra nós. Não tem problema. Oh, meu Deus, tem misericórdia dela. Aliás, amanhã nós estaremos em jejum. Não é lá grande coisa, mas é alguma coisa. Mas além do jejum, nós estaremos colocando toda a nossa força ali no altar em favor das pessoas que me odiavam. Nós vamos orar. E vamos fazer isso, essa campanha é para os que estão perdidos, desorientados, que foram difamados, que foram injustiçados, e eu pedi perdão, e eu peço perdão novamente aqui de viva voz. Eu peço perdão a todos os que um dia, por alguma razão, eu ofendi, eu falei mal, não é que eu tenha falado mal, mas é que eu tenho me expressado mal. Eu não sou uma pessoa de condições de ter um discurso erudito. Não, minha amiga, meu amigo. Nós falamos o que há dentro de nós. Se eu me aborreço, e eu não finjo que estou bem. Não, eu me aborreço e mostro que eu estou aborrecido, porque eu não sei guardar, eu não sei ficar, eu não sei fingir. Se eu estou com raiva, eu estou com raiva, você vai ver que eu estou com raiva. Eu não consigo comer alguma coisa e engolir e dizer para a pessoa que fez a comida, está muito boa. Não, eu não faço isso, eu deixo no prato, eu jogo no prato de volta. Porque eu sou o que sou, ou é ou não é. Então, quando nós estamos em Jesus, quando nós verdadeiramente cremos em Jesus, estamos em Jesus, casamos com Jesus, nós somos um espírito com Ele. Você sabia disso? Aquele que se ajunta com o Senhor Jesus, é um espírito com Ele. Está escrito isso. Então, quando a pessoa crê, é um espírito com o Senhor Jesus. É um. Quer dizer, está inserido no seu corpo. Ele é o cabeça. Então, quando nós estamos nesta posição, as injustiças, os problemas que nós enfrentamos por causa da nossa fé são fichinhas, são nada diante da grandeza, da glória que nos está aguardando. Jesus, minha amiga, meu amigo, para servir ao Pai, ele despiu-se da sua divindade. Ele foi homem como você e eu somos, humano. Nós estamos escrevendo sobre a humanidade de Jesus. E é muito forte, extremamente forte. Jesus era humano. Todas as necessidades fisiológicas que nós temos, ele tinha. Ele sentiu dor, sentiu fome, dormiu. Ele sentiu a traição de Judas. E mesmo na hora em que Judas veio lhe dar um beijo, o beijo da traição, Jesus disse amigo. Jesus o chamou de amigo, mas ele não era amigo de Jesus. Ele era o traidor. Ele vendeu Jesus por 30 moedas. Então, Jesus chamou de amigo, porque Jesus o amava, mas ele não correspondia. Então, ele foi para o inferno e não se pôde fazer mais nada. Jesus, minha amiga e meu amigo, é esse que, por ser justo,
ele sofre injustiça. E você que é de Jesus, nós que somos de Jesus, somos injustiçados porque somos de Jesus. Somos perseguidos porque somos de Jesus. E o que nós temos que fazer quando recebemos essa carga de injustiça, seja na igreja, seja fora, em casa, no trabalho, seja lá onde for? O que você que é de Deus deve fazer quando alguém lhe fizer alguma injustiça? Ó Deus, tem misericórdia dela. Ó Deus, perdoa, porque não sabe o que faz. Ah, bispo, isso é muito forte. Isso aí não tem condição de fazer. Se você não tem condição, é porque você não está em Jesus. Desculpa ser honesto. E a razão da reunião amanhã é justamente para que você venha ser de Jesus. Você ser de Jesus, para salvar a sua alma. Para você viver a eternidade com Ele. O casamento não é só quando você vai no altar e entrega a sua vida. O casamento com Jesus é por toda a eternidade. O casamento com a Esther tem durado o quê? 43 anos. 43 anos vai fazer agora. 53 anos vai fazer agora, em dezembro. E nós, um dia, vamos ser separados um do outro. Um dia nós vamos se separar. Separar daqui, deste mundo, deste reino, o reino do mundo, e vamos para a vida eterna, o casamento eterno com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso, graças a Deus, Paulo disse, para mim o morrer é lucro, eu também digo, para mim o morrer é lucro. Então, amiga e amigo, quem é de Deus sofre as injustiças e ora a Deus pelos que fizeram injustiça com ela, ou com ele. Entendeu? Se você não aceita isso, o problema é seu. Se você concorda ou não concorda, o problema é seu. A cabeça é sua. A cabeça é sua, não é de Jesus. Mas se você é de Deus, Jesus diz aqui, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Não interessa se você é pastor, é bispo, esposa de pastor, esposa de bispo, se você é membro fiel, se você é dizimista, ofertante, se não é dizimista. Não interessa nada. O interessa é o seguinte, o que vale é a sua justiça. O que vale é a minha justiça. Em Jesus, casado com Jesus, eu vivo na justiça, porque eu sou casado com a justiça, que é Jesus. Portanto, quando a pessoa faz injustiça para mim, ainda que eu fique irado naquele momento, depois eu faço oração, ó meu Deus, perdoa, porque eu não quero ter o meu coração sujo por causa de uma injustiça. Não, eu não sou burro. Eu não sou burro. Isso... Eu posso não ser sábio, um sábio, mas burro eu não sou. E você também. Você tenha ou não cultura, formação acadêmica, etc., você não é burro, não é burra. Você é consciente. Se eu estou em Jesus e o Senhor Jesus está em mim, somos um, então eu tenho que permanentemente, e eu faço aquela oração do Pai Nosso, eu faço todo dia, pela manhã e à noite. E na oração, no meio da oração, Jesus disse, perdoa, ele manda a gente orar assim, perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Se eu eu sou perdoado. Se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Então,
É questão de inteligência, minha amiga, meu amigo. É sabedoria, não é grande sabedoria, mas é uma sabedoria imensa que faz a gente ficar livre de todo o mal deste mundo, de todas as armadilhas de Satanás, porque o diabo quer isso. Ele quer que a gente, por causa de uma injustiça, deixe a igreja, deixe a comunidade. Você não pense, não acredite que a igreja universal do Reino de Deus é perfeita, é santinha, é purinha. Não, na igreja universal do Reino de Deus, nós temos pastores de Deus, homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, e por isso ela permanece, prevalece. Mas nós temos também aquelas pessoas, aquela banda podre, que a gente não sabe quem é. Como é que eu vou saber? Eu não estou casado com pastor, eu não estou casado com pastor. Eu não sei o que se passa dentro de cada um. Então há pastores que são mesmo do diabo, são joio plantado no nosso meio, que fazem gerar injustiças e eliminar as pessoas sinceras do nosso meio. Infelizmente isso acontece, mas o que eu posso fazer? Se me apontar, ó, esse aqui é, e tiver provas de que ele é, eu vou mandar embora, não tenho dúvida disso. Mas enquanto não houver provas concretas, então a gente tem que suportar, tem que esperar que realmente aquilo apareça. Então nós temos gente podre no nosso meio. São membros, são obreiros, são pastores, esposas de pastores. E sempre o Espírito Santo remove, sabe? Ele deixa ficar um tempo, 2 tempos, mas não todo o tempo. Chega um momento que o próprio Deus elimina, porque a igreja é dele, a administração da igreja é dele. E se ele não administrar a igreja, não instruir como fazer, como manter a disciplina, a ordem que ninguém gosta. Normalmente as pessoas do mundo não querem ordem, não querem disciplina. Elas querem viver a la vontade. Elas querem fazer o que o filho mais novo falou para o pai: pai, me dá a minha parte que eu quero viver a la vontade, eu quero viver a minha vida sem dar satisfação para ninguém. É isso aí. E na Igreja Universal nós temos disciplina, nós temos ordem. E quem não gosta, que saia fora. Mas tem aqueles que ficam usufruindo os benefícios, mas chega um momento que o próprio Espírito Santo tira. E aí eles saem por aí falando do bispo, falando, jogando conversa fora. E coitadinho, quem acredita neles, segue-os. E aí vão sofrer as consequências piores do que fizeram quando saíram da igreja. Porque o bem ou o mal, amiga e amigo, o trabalho que nós desenvolvemos, todos nós, somos homens, estamos sujeitos a erros, às injustiças, mas não consciente, não injustiça consciente, não. Se fizermos ou se fizemos injustiça foram inconscientes, porque não tínhamos conhecimento da verdade mesmo. Foi nos escondido a verdade e a mentira prevaleceu e fomos injustos. Mas lá na frente, graças a Deus, Deus permitiu aquela injustiça para que, então, a justiça dele prevalecesse. Então, amiga e amigo, amanhã eu queria até convidar você, não é uma coisa obrigatória, mas é uma coisa, se você quiser, você é pastor, bispo, você é um membro, você é obreiro, você é alguém que quer o bem do seu semelhante. Então, amanhã vamos ficar sem o café, vamos só almoçar, vamos fazer o nosso trabalho pela manhã, vamos dar o melhor de nós para o povo e depois interrompemos o jejum com o almoço, tá bom? Amanhã
As primeiras horas, enquanto nós estivermos lá no altar, nós vamos dar o melhor para aqueles coitadinhos que estão buscando voltar para a casa do Pai, tá bom? E se você está realmente desejoso de voltar, é o Espírito Santo que está tocando em você. Não quer dizer que você tem o Espírito Santo, mas quer dizer que o Espírito Santo é que está tocando em você. Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não o enviar. E o Pai é o Espírito Santo. Então, ele está tocando em você para ir amanhã, para vir amanhã, se reconciliar com o Pai, com Deus. Então, é o Espírito Santo, tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.